Senhor presidente, senhora, senhores vereadores, consoante ao prelúdio do vereador Marcos Eliseu Heurt, relacionado ao princípio da economicidade, parte do texto constitucional, da eficiência e eficácia, eu acho o prédio aqui muito eficiente. Aliás, foi um brinde que praticamente ganhamos do Banco do Brasil, naquela oportunidade, na presidência do vereador João Osmar Vendrusco. Eu fico imaginando o seguinte: como é que nós vamos pegar um capital desse e dar para quem? Quem vai usar? Eu penso que eu faço coro ao discurso de Vossa Excelência com relação à reforma. Que a reforma custe R$1,5 milhão é barato pelo posicionamento, inclusive. Ruas largas, pontos de estacionamento, facilidade para chegar, tudo que se pode imaginar e já está construído. E digamos que nós abandonamos aqui, quem que vai usar? Porque não pode virar o mausoléu, de jeito nenhum. Então é preciso se repensar essas questões de TAC, não TAC, nem sempre tem que se resolver à base do dinheiro. O dinheiro é difícil. Estava falando de construção de pedras regulares, como importante é hoje só o anel que pega de Santo Antônio, vai a Vila Floresta, quando chegar a Santo Antônio, a economia que vai dar em combustível, óleo diesel e máquina sem quebrar, com isso aí, para o resto da vida, é uma atitude de um serviço perene que não vai desmanchar imediatamente. Com relação a vetos, que foi citado aí, eu quero comunicar a Vossas Excelências que eu sofri muito aqui nessa casa, que não, a Câmara na espelunca, que era uma espelunca. Olha só, nós estamos numa casa muito querida aqui. Eu era presidente de uma Câmara, gente, que era uma espelunca. Está vendo a verdade? Nós tivemos que ficar naquela espelunca por muito tempo para não pagar aluguel, que era pago aluguel, para nós bancar a Universidade Federal em Palotina com o aluguel do seminário. Deixamos de pagar o aluguel onde nós estávamos para ficar naquela espelunca por um monte de tempo. Entendeu? Não tinha espaço para tribuna, não tinha espaço para nada, mas nós ficamos lá. Agora, esse espaço aqui é enorme, gente, pelo amor de Deus. Olha onde nós estamos. Para jogar fora o Léo? Não, não se pode. Mas, senhor presidente, regimentalmente, Vossa Excelência sabe, e Vossas Excelências que estão aportos a lei orgânica do município, a nossa resolução interna, sabe muito bem de que nós, vereadores, como vamos nos dirigir aqui, nós dirigimos a mesa diretora da casa e não ao pleno. Mas hoje eu peço licença a Vossa Excelência para eu me dirigir também ao pleno, porque não se trata de um objetivo de instigar ninguém, não se trata de motivo nenhum de criar encrenca com ninguém. Logo, eu posso me dirigir ao pleno porque eu vou fazer alguns comentários com relação a essa data memorável de hoje. De praxe, meu irmão, Jaime Basso, apraz-me em tê-lo presente a esse pleno. Em falando de ti, falo, meu querido irmão, Idenir Pedro Brum, ao nosso título cidadão honorário Severino Basso, e aos demais, as demais munícipes que estão aqui presentes. O nosso título cidadão honorário, Severino. Severino é prata da casa. Isso aí é mais do que um cidadão, é um vereador eterno. Nós, às vezes, senhor presidente, eu costumo dizer que nem sempre o começo se torna o vector que vai acontecer o final. Nem sempre. O começo vai delinear ou vai dar definição o que vai acontecer lá no fim. Em falando isso, eu reporto-me à pessoa do Jaime Basso. Certa vez, há 10 anos atrás, estávamos indo a Ubiratã. Eu, ele, o Moacir Neus, estava junto o João Batista, que é também da direção, os que compõem a direção do Sicredi. Estávamos indo a Ubiratã para incorporar aquela cooperativa daquela região, acho que não sei quantos entrepostos, acho que eram uns 10, 15 entrepostos daquela região.
incorporar da Rios e incorporar no Sicredi Palotina. Dá licença, senhor presidente, pegar uma água ali para mim, o vereador Wesley Feito, faz favor. Muito obrigado. Aí naquela oportunidade, hoje eu vou me tornar um pouco, talvez, engraçado aqui nessa tribuna, porque para mim um dia de alegria. Incorporar. É o dia que nós podemos falar sério, que nós vamos deliberar daqui a pouco alguns projetos que pode ser até polêmica, mas é um dia de alegria para mim e acredito que Vossas Excelências também. Deliberamos aqui com muita alegria também o título cidadão honorário do Severino Gênero, de tantos outros, inclusive reportamos ao Mário Pereira, damos de novo um pedido do ex-vereador Severino Gênero, que eu não veio buscar naquela vez, que já éramos vereador. Mas por quê? Por que fizemos aqui? Nós concordamos em dar o título aquela vez, de volta aqui, porque, veja só, ele assumiu o lugar do Roberto Requião e construiu o hospital veterinário do município da Universidade Federal. Se não fosse ele, talvez nós tínhamos até perdido o curso de veterinário no Palotina. Será que é merecedor ou não de ganhar um prêmio, um título de cidadão honorário? Haja vista que se nós não tivesse feito aquilo ali, se não tivesse feito aquilo, nós estaríamos hoje, talvez, sem esses cursos que temos hoje. Então, em gratidão, fizemos isso aí. Ao mesmo tempo, ao pedido do vereador, parece que do vereador José Pascoaloto, pediu um título para o senhor Pedro Zadinello, recordo muito bem, conheci o senhor Pedro há 43 anos. O senhor Pedro pegou no Machado no início da década de 50, né, como pioneiro aqui. De todo jeito, também, o vereador Marcos Eliseu Reut, quando ofereceu um título ao seu Darcy Iores, meu amigo, que foi o primeiro contato que eu tive em Palotina, que tivemos fazer contrato, inclusive, aluguel, pagamos a ele um monte de tempo. Hoje o meu amigo, Júlio Sartori, ainda continua ali no mesmo local. Nós nos separamos aquela vez que eu fui trabalhar na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, mas nunca por conta de briga com ninguém. Pelo contrário, tenho uma estimação muito grande por ele e pelo Pedro. Mas aquela vez o Jaime dizia para mim, pois é, nós estamos colocando aqui. Eu falei, mas é muito audacioso. É muito audacioso. Eu pensei comigo, isso aí eu vou dar para ele um pseudônimo. Não vou mais chamar ele de Jaime Basso, não. E comecei entre linhas, com brincadeira, com a estimação que tem por ele, comecei a chamar ele de George Soros. Olha, o George Soros de Palotina. O homem caiu um olho voando baixo. Ele me disse, você não está vendo nada, você vai ver, logo, logo. Nós vamos entrar lá no centro da capital de São Paulo, lá no eixo do Brasil, no mundo da economia. Eu falei, você está brincando comigo? Não, nós vamos. Não, foi brincadeira, audacioso. Foi lá hoje na Avenida Paulista, está lá, Sicredi Vale Palotina. Nossa, que orgulho para Palotina. Em ele vender gratuitamente, sem pedir nada em troca, a quantidade de empregos, que eu digo que hoje tem mais de 1.000 colaboradores do Sicredi, olha só, mais de 1.000 empregos. Tem o Sicredi e o nosso querido Jaime Basso, aí com a sede, vereador Enio West, com a sede Palotina, com trabalho, que eu costumo dizer, o vereador Marcos, com o trabalho de mão de obra de qualificação, né? De qualificação. Com 2 agências, né? Inclusive, mais a sede do Sicredi aqui. Alguém pergunta, não fui questionado por ninguém, quando na proposição foi uma questão até muito engraçada, estávamos eu e o vereador Marcos Reut e a vereadora Rosilei Gubertelai, e eu juro a Vossas Excelências, a atitude foi aquele dia mesmo. Estava junto com Vossas Excelências. Olha, eu nunca dei um título para ninguém, não sei que fui um colaborador naquela época do senhor Alfredo Lanque, dar o título a ele, também, eu mais outro colega, aí eu vou dar um título de cidadão honorário ao Jaime Basso, presidente do Sicredi. E Vossas Excelências, inclusive o vereador Marcos Reut e o vereador Rosilei Gubertelai, na hora, disseram, não, eu compartilho imediatamente com a ideia. Quer dizer, é uma ideia de todos aqui dentro dessa casa, Jaime. Pode ter certeza absoluta, convicção plena do que eu estou dizendo. Mas como eu disse que nem sempre o começo, ele se torna o vector que determina o que acontece lá no futuro, o Jaime, quando eu conheci ele no bar do Ponto, era um molecão, bar do Ponto. Ele, seu Severino, Dona Amélia, ele era o caixa. Caixa, inclusive,
Inclusive, pode rir, inclusive ele era o caixa, inclusive ele tinha um guarda para cuidar dele, chamado Chicão, viu? Chicão, irmão de Timóteo, eletricista, finado de Timóteo. O Chicão, o Chicão estava todo dia lá cuidando de Jaime. Era assim que funcionava. Pois bem, e sendo assim, eu conversava com o seu Severino, Dona Amélia, naquela época, isso há 43 anos atrás, na época do hortelã, foi esfindando, né, Jaime? E de repente, o Jaime resolveu de ir para Passo Fundo fazer uma faculdade de agronomia. Por que eu disse que nem sempre o começo ele é o vector que vai dar diretriz para o fim? Não, nada a ver. Quer dizer, ele estudou cotiledôneas de soja, tipo assim, ele estudou germoplasma de soja, de trigo naquela época, e acabou sendo ele induzido, acho que por George Soros, claro, de repente, o homem comandar uma empresa desse porte com mais de 1.000 servidores. Jaime, eu digo ao senhor, ao insigne cidadão de Palotina, Jaime, eu, quando fiz isso, eu lembrei da sua patroa, da Lucy, né, Lucy Garcia Basso, lembrei do Guilherme, aí lembrei da sua filha, inclusive agora, que estava em formatura em ciência jurídica, e hoje eu acho que está fazendo a OAB, em Curitiba, para ganhar o canudo de advogado. É com muito orgulho que eu falo da família, da sua família, do Selmar, do Ney, o Ney Basso, teu irmão, o seu Severino, a dona Amélia, porque não foram aventureiros. Vieram aqui, não foi por uma aventura, Marcos, com certeza absoluta, porque saiu de lá, tinha um moinho de trigo lá em Rio Grande do Sul. De repente, pegou Palotina para ser a sua casa. E não vi nenhum sair daqui e ir embora. Mas voltaram, foram estudar e voltaram para cá. Eu digo que, às vezes nós, no meu caso eu escutei, às vezes, sai de agrônomo para ser um homem do mercado financeiro. Olha só a diferença. É muito grande, no teu caso. Parafraseando isso é um tema lá ainda de Nelson Rodrigues, nem sempre aquilo que eu estou dizendo pode ser aquilo que todos aceitam aqui dentro, né? Porque toda unanimidade é burra, então não quero que seja unânime no que eu penso. Porque eu também comecei, o senhor fez 2 faculdades, fez MBA, foi lá para fora, Estados Unidos, outros para fazer curso, especialização em economia, em administração financeira, para lidar com o Bacen hoje, com o Banco Central, é muito complicado, eu sei que é. Mas eu também, Jaime, eu comecei 3 faculdades, na época do presidente Geisel. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu iniciei 3. Na primeira eu parei, porque estavam construindo Itaipu, faltou cimento, sabe? E na segunda eu parei porque faltou ferro, os Minas estavam em crise, ela está rindo lá, né, pastor Joaquim? E na terceira eu parei porque não tinha tijolo. Então não consegui terminar nenhuma das faculdades. O que eu tive que fazer? Com a minha mão calejada, tive que aprender a cortar cabelo. Ô, friagem. Minha coluna toda arrebentada, todo lascado. Mas assim, o começo meu foi de uma coisa, hoje eu estou chegando, encerrando quase meu expediente, já passando das 3 da tarde, né? Já passei das 3 da tarde, com 63 anos, passei das 3 da tarde. Mas eu quero pedir a Vossas Excelências que eu quero incontinentemente, aqui nesse pleno, se Vossas Excelências concordarem em votar favorável, que esse título não seja eu que estou oferecendo ao presidente do Sicredi, não. Eu estou oferecendo esse título aos colaboradores também do Sicredi. Ele tem uma equipe fantástica, o Moacir, a sua equipe é fantástica, toda a equipe de trabalho do Sicredi, que eu estou nominando o senhor como representante legal de uma empresa. Muito, muito importante para o município de Palotina, para o estado do Paraná, para o Brasil, inclusive. Que seja isso compartilhado, como Vossas Excelências também. Eu quero que entendam que esse projeto de lei, eu tenho absoluta convicção de que o vereador Wesley gostaria de fazer, a vereadora Rosilei, José Pascoaloto, Gilmar Rinkel, Sansão Pinheiro, todos, o Enio Moesch, o Marcos, Elias Naô, os mesmos, todos eles têm a mesma vontade de dar um título desse ao senhor, porque o senhor merece. O senhor é a sua família. O seu pai não é título cidadão honorário, mas o seu pai tem um título de um homem probo.
A sua mãe tem um título também de uma mulher zeladora que enfrentou uma cozinha, enfrentou a gordura, fritando pastel e bolinho, e dedicou tudo aos senhores, ao senhor, ao Selmar, ao Ney, enfim, seus filhos, seus netos. Tudo que ele fez e que a sua mãe fez, tem a convicção plena. Estende-se esse título que eu estou oferecendo, nós aqui do Legislativo, o Poder Legislativo está oferecendo ao senhor, estende-se à sua mãe, ao seu pai, que são merecedores, e aos seus irmãos também. Muito obrigado, senhor presidente.